E aí pessoal, Tio Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. E hoje a gente continua nosso estudo voltado a ligações químicas, focando agora em interação moleculares ou então forças intermoleculares. Como já é de costume, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil de saber quando tiver vídeo aula nova aqui no canal. No card eu estarei deixando a playlist voltado ao conteúdo de ligações químicas. Assiste, vai ser importante. Se não tiver tempo, assiste pelo menos a parte de polaridade, assim fica bem mais fácil de entender o conteúdo aqui. Se tiver um bom tempo, assiste desde o início, vê lá ligações iônicas, ligações covalentes, metálicas, geometria molecular, polaridade. Aí sim você vem para essa parte de interações moleculares, certo? Quando a gente fala de forças intermoleculares ou então interações moleculares, eu tenho basicamente, pessoal, que elas podem ser três tipos. Eu tenho aí a dipolo instantâneo, dipolo induzido. Eu tenho dipolos permanentes, ou seja, dipolo permanente, dipolo permanente. E além dela eu tenho uma bem importante e bem conhecida, que é a ligação ou então ligações de hidrogênio. A partir disso, pessoal, cada um aí vai ser referente a um tipo de molécula, um tipo de polaridade de moléculas. Lembrando que moléculas podem ser polar ou apolar, dependendo da geometria molecular e da polaridade das ligações, certo? Por exemplo, eu posso ter aí HCl. No caso, eu tenho uma diferença muito grande de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro, então essa molécula eu vou considerá-la uma molécula polar. Já no caso do CO2, eu terei oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Se eu for analisar a ligação entre carbono e oxigênio, a ligação será polar. Porém, quando eu vou analisar a molécula inteira, eu vejo que a força para um lado é a mesma força exercida para o outro. Então, eu tenho anulação de forças, uma anulação aí de vetores, e isso vai tornar a molécula apolar. Certo? Outra maneira de saber se essa molécula é polar ou apolar é se o átomo central possui ou não elétrons livres. Por exemplo, na molécula do H2O, molécula da água H2O, eu tenho aí o oxigênio como átomo central se ligando a dois hidrogênios e o átomo central ainda possui elétrons livres. Se eu tiver isso aqui como característica, esses pares de elétrons livres no átomo central, então a minha molécula também será uma molécula polar. Mas continuando, a partir do momento que eu defino se a minha molécula ela é polar ou apolar, eu posso aí analisar qual a força que está sendo exercida sobre essas moléculas. Se a minha molécula for apolar, eu tenho que a força que as une será forças de London, que é outro nome para dipolo instantâneo, dipolo induzido. Se ela for polar, então aí eu terei duas ramificações, duas definições diferentes, duas classificações para as forças que podem estar agindo aí. Primeiro caso, eu tenho dipolos permanentes ou simplesmente dipolo-dipolo, e o outro caso, como eu disse, um dos bem conhecidos é o ligações de hidrogênio. Essas interações aqui, pessoal, elas podem vir a exercer influência, por exemplo, em ponto de fusão e ponto de ebulição, que dependendo do tipo de força que age, ela pode ser ou bem mais rápida ou então bem mais vagarosa. Vindo agora a detalhar cada um desses três tipos de forças aí, iniciando por dipolo instantâneo, dipolo induzido, aonde eu também posso chamá-lo, como eu disse lá atrás, de forças de London ou ainda de forças de Van der Waals. É a força mais fraca entre os três tipos de interações, ocorrendo entre moléculas apolares ou átomos de gases nobres. Uma curiosidade aqui, pessoal, é que quanto maior a molécula, mais fácil ocorrerá essa indução dipolo. A indução dipolo basicamente é a formação de uma carga parcial,
Lembra lá do vídeo anterior que carga parcial é diferente de uma carga real, aonde eu tenho aí o desvio da nuvem eletrônica para um dos lados do átomo, e nisso aí onde fica com a maior concentração de elétrons, eu tenho aí uma carga parcial negativa, e do outro lado onde eu tenho uma menor concentração de elétrons, eu tenho uma carga parcial positiva, certo? Então, quanto mais elétrons eu tiver nessa eletrosfera, mais fácil será a indução de dipolo, mais fácil será essa formação de carga parcial. Porém, essa carga parcial, ela some muito rápido, ela é induzida, ela forma, mas em milésimos de segundo ela já desaparece. Por isso, a força de London, ou de Van der Waals, ou ainda o dipolo instantâneo, dipolo induzido, é aquela força mais fraca entre os três tipos de interações. Analisando aqui, vamos supor que eu tenha aí um amontoado de átomos. Vou supor que esses átomos se aproximam, certo? Então, nuvem eletrônica de um átomo se aproxima de outro átomo e de outro átomo. Vamos supor aqui que a gente está falando de um gás nobre. Com isso, como todos aí são apolares, a força que vai agir será a força de dipolo instantâneo, dipolo induzido, aonde eu terei uma deformação da nuvem eletrônica e vou ter aí a formação de cargas parciais por indução, certo? Então aqui se aproximou os átomos, com isso vai haver a deformação dessa nuvem eletrônica. Onde eu tiver a menor concentração de elétrons, eu terei carga parcial positiva. Aonde eu tiver a maior concentração, eu terei uma carga parcial negativa. Mesma coisa, menor concentração, carga parcial positiva. Do outro lado, maior concentração, carga parcial negativa, positiva, negativa, e assim por diante. Lembrando aí que isso acontece muito rápido, ele desforma muito rapidamente, apenas para fazer aí uma fraca atração entre esses átomos, entre essas moléculas apolares, tá certo? Por isso é dipolo induzido, dipolo instantâneo, ou além disso, forças de London ou ainda de Van der Waals. Certinho, pessoal? Vamos continuar aqui para a nossa próxima força, próxima interação entre moléculas. Falando agora da força ou interação dipolo-dipolo, eu tenho que basicamente ela vai ocorrer entre moléculas polares, certo? Sendo que apresentam polos ou então dipolos ou cargas parciais bem definidas, ou seja, eu já tenho um polo, uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa desde o princípio. É a interação considerada com força intermediária, então ela está lá entre o dipolo induzido e a ligação de hidrogênio. E as moléculas, elas passam a se organizar de modo a se aproximarem dos polos contrários uma das outras, aonde basicamente a gente tem aí algo parecido com o ímã, aonde o polo positivo vai procurar o polo negativo. Então basicamente eu tenho aqui uma molécula do HCl, certo? Então analisando, lembrando aí a nossa análise do vídeo passado, onde o hidrogênio seria você com 10 anos de idade, e o cloro seria seu irmão mais velho com 30 anos de idade, sendo que você é aquele moleque franzino, não tem força para nada, seu irmão dá uma tacada na sua cabeça, você já desmaia. Então, analisando isso aqui, quem é que tem mais força para puxar a nuvem eletrônica entre o hidrogênio e o cloro? Lembrando a nossa fila de eletronegatividade, o Von, Cle, Brisk, pH, certo? Aonde eu tenho aqui o cloro, aliás, e o hidrogênio. Então, quanto mais próximo do flúor, mais eletronegativo ele é. Lembrando que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Com isso, analisando aqui a força das ligações, eu tenho que o cloro puxa mais forte do que o hidrogênio,
formando aí cargas parciais, aonde do lado do hidrogênio eu teria uma carga parcial positiva, do lado do cloro eu tenho uma carga parcial negativa. E diferente do que a gente viu lá no dipolo induzido, então dipolo instantâneo induzido, essa carga parcial ela não vai desaparecer, ela já está formada aí, tem uma grande diferença de eletronegatividade entre os dois elementos, então ela vai se manter do início ao fim dessa ligação. Se rompeu, vai formar outro composto, aí já é outra história, mas durante essa ligação entre o H e o Cl, eu tenho que a carga parcial positiva será do lado do hidrogênio e a carga parcial negativa será do lado do cloro, lembrando que isso aqui é só ilustrativo, só para a gente entender o que acontece. Em seguida, eu tenho aqui a aproximação de outra molécula do HCl. Então ela vai se organizar de maneira ao que? Vai se organizar de uma maneira que o polo positivo, a carga parcial positiva, vai interagir com a carga parcial negativa da outra molécula do HCl. Assim, se vier a se aproximar outra molécula do HCl, mais uma vez do outro lado eu teria uma carga parcial negativa e do hidrogênio a carga parcial positiva, ambas irão interagir aqui entre si, certo? Formando aí uma interação dipolo-dipolo, continuando sempre assim. Desde que um elemento venha se aproximar, ele vai procurar se organizar de uma maneira que vai se aproximar do polo contrário ao lado que está se aproximando, certo, pessoal? Até o momento a gente viu dois, lembrando aí que o dipolo permanente, ou então dipolo-dipolo, os polos já são formados, já no dipolo instantâneo, dipolo induzido, ele se forma e desaparece quase que instantaneamente. Vindo agora a falar de ligação de hidrogênio, pessoal, basicamente eu tenho que essa ligação de hidrogênio é formada a partir do que? Ela ocorre entre moléculas polares, certo? Da mesma maneira de dipolo-dipolo, só que aí a gente tem uma pequena diferença, ou uma grande diferença, que ela é a mais forte dentre todas as interações moleculares. Isso aí, pois ocorre entre o hidrogênio e o FON, certo? Fluor, oxigênio e nitrogênio, que serão aí os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Basicamente, eu tenho aí que essa força vem ocorrer, essa maior força comparada às outras duas, vem ocorrer simplesmente porque a gente tem aí três elementos com uma alta eletronegatividade e lá no final a gente tem o hidrogênio com a menor eletronegatividade da tabela periódica. Então eles vão puxar o elétron do hidrogênio com tanta força que ele vai acabar ficando sem esse elétron, então se tornando basicamente um próton aí, ficando com a carga muito forte positiva. Então basicamente ocorre a mesma coisa do que a gente viu nas outras moléculas. Eu tenho aí polos positivos e polos negativos, aonde eu terei aqui carga parcial positiva do lado dos hidrogênios, sendo que essa carga parcial positiva ela é muito grande comparado a moléculas que tenha aí as interações de polo-dipolo, e sem comparação em relação ao induzido. E em relação ao oxigênio aqui eu tenho uma carga parcial negativa muito grande, principalmente porque ele também terá pares de elétrons livres aí acima. Então, a partir do momento que outra molécula do H2O se aproxima, ela vai interagir muito fortemente com o oxigênio. Por exemplo, o oxigênio vai se aproximar do hidrogênio e eles vão interagir com muita intensidade. Então, romper uma ligação de hidrogênio vai dar muito trabalho, vai exigir muita energia e liberar também muita energia, certo? Então elas vão se ligar, se aproximou, elas vão interagir, sendo que mais de uma molécula vai interagir, por exemplo, com o mesmo átomo de hidrogênio, fazendo assim essa interação ficar cada vez maior e mais forte. E com isso, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da parte de propriedades físicas. Basicamente, eu tenho que essas propriedades físicas que a gente focará nesse momento é ponto de fusão e de ebulição, onde eu tenho o seguinte, que eu tenho uma escala aí de forças que venha a influenciar
no ponto de fusão e de ebulição de uma substância. Por exemplo, o dipolo induzido será a força intermolecular mais fraca entre as três que a gente viu. Então, uma substância apolar ela vai passar para o estado do sólido para o líquido muito fácil, e do líquido para o gasoso muito fácil também. Já o dipolo permanente já tem aí um pouco mais de dificuldade de passar do estado físico para o outro. Já a ligação de hidrogênio ela vai dar bem mais trabalho, certo? Tanto que a gente tem aí a água, que é um composto polar, que para passar para o estado gasoso ela precisa aí de 100 graus. E por fim a gente tem as ligações iônicas, que dá dilapada em relação a todas as outras forças, tá certo? Com isso, pessoal, a gente tem que a nossa aula de hoje foi fácil assim. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não deixa de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com outro colega que esteja aí com dificuldade nesse assunto. Valeu e até a próxima.